Eu passei para vocês um livro particularmente complicado e que eu acho que é muito importante e que foi um pouco relegado para segundo plano na trajetória de recepção crítica do Cesarini, que é o Nicolau Cansado Escritor. Mas eu acho muito importante que a gente contextualize o Nicolau Cansado Escritor dentro da obra do Cesarini como um todo, e que a gente perceba que esse livro que ele escreve ali ainda nos anos 40, muito no começo da produção poética e artística do Cesarini, ele já está formatando e formalizando muito da sua visão de poesia, da sua visão do que é um poeta e de uma organização que o Cesarini vai fazer da literatura portuguesa como um todo. Pensando a literatura não só como alguma coisa que é feita por poetas e escritores, mas algo que se dá num campo abrangente de recepção, num campo abrangente de edição, de crítica e de leitura. Então, acho que é muito legal a gente poder ter essa oportunidade para ver o Nicolau Cansado Escritor em toda a sua potência, em toda a sua abrangência. A gente que estuda literatura estrangeira, porque, bem, eu sou brasileira, mas Cesarini é português, né? Então eu estudo ele no Brasil como uma literatura estrangeira, né? E vocês aqui na Colômbia também estão passando por essa mesma situação. A gente tem muita dificuldade de acessar a obra dos autores, certo? Normalmente a gente acessa justamente através disso, antologias, seleções, ou então a gente consegue encontrar os poemas no Google, né? Sempre muito descontextualizados do campo mais amplo da produção dessa poesia e do livro em que foi publicado. Acho muito interessante que a gente possa pensar um pouco a obra do Cesarini e essa produção dele como uma produção de um todo de significação, né? Então, colocar o Nicolau e os poemas do Cesarini no âmbito em que eles foram produzidos e que eles apareceram, né? Então, pensar o livro como livro, né? Pensar a recolha de poemas como alguma coisa que o poeta pensou e que ele organizou e que editou de uma determinada maneira, né? Então, acho que essa minha fala aqui hoje tem um pouco dessa tentativa da gente, ao invés da gente selecionar os poemas separadinhos, né, a gente tentar olhar o que é que esse poeta está produzindo, né? Por exemplo, não sei se vocês já trabalharam com a obra da Sofia de Melo Braga. Trabalharam, Nicolás? Não? A Sofia é uma poeta que escrevia livros e que pensava o livro como uma obra total. Os livros têm partes, cada parte tem um tema, um assunto, que vai ser produzido e refletido naquela parte daquele livro, né? Ou seja, é óbvio que a gente pode separar os poemas e ler eles independentemente, né? Mas acho que é muito bacana quando a gente consegue ver, bem, onde é que eles apareceram, quais são os poemas que vêm antes, o que vem depois, qual é o título do livro em que esse poema está, em que ano ele foi publicado, né? Quais são os livros que estão ali muito próximos dele, quais foram os publicados um pouco antes, um pouco depois, né? Então, acho que vou tentar fazer com vocês um pouco essa passagem para contextualizar a obra do Cesarini como um todo. E para a gente tentar ler o Nicolau Cansado Escritor nesse âmbito, como uma obra, ou seja, como um todo de significado. Tá? Se vocês não entenderem o que eu disser, vocês levantem a mão, por favor, e me interrompam. Aliás, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu acho muito, assim, eu dou aula de poesia normalmente no Rio, em roda. Eu gosto de ver as pessoas e falar e ouvir, né, para que a gente possa também botar um outro tipo de dinâmica na aula, tá? Então, vamos lá. Vocês podem ver que aqui tem 3 títulos. Os 3 títulos correspondem a títulos que foram atribuídos à minha fala pelo Jerônimo e pela Cátedra Pessoa, que tem a ver com a minha pesquisa atual, que é esse título Poesia em Tempos de Indigência. Isso é um trabalho que eu tenho desenvolvido agora no meu pós-doutorado, pensando um pouco qual é o papel da poesia ou o que a poesia pode nos dar como resposta aos tempos em que vivemos, um tempo de desencantamento, evidente, do mundo, um tempo de miséria. Então, é um projeto principalmente pedagógico que eu tenho para trabalhar com a poesia dentro da universidade, mas também em escolas públicas, no Rio de Janeiro, pensando muito em estudantes com uma condição socioeconômica, né, mais vulnerável,
né? E pensar como é que a poesia pode estar ali no cotidiano, como algum momento de interrupção de uma vida profundamente violenta, né? Uma vida extremamente miserável. E como é que a gente pode, pela experiência da poesia, ter enfim, um distanciamento irônico, talvez, desse excesso de miséria e de violência. Então, poesia em tempos de indigência. Mas isso tem a ver, evidentemente, com o meu trabalho com Cesarini. Trabalho com Cesarini já há 7, 8 anos, e a formulação desse projeto vem muito a propósito da minha leitura do Cesarini. Porque, para o Cesarini, a poesia ela é essa atitude revoltada contra o mundo. A poesia tem um interesse interventivo, um interesse de transformação profunda das consciências e dos corações dos homens. E das mulheres. E de qualquer um, entre qualquer uma dessas coisas. Cesarini é a paródia, foi o título atribuído pelo Nicolás. E é o título principal que está aqui, porque a gente vai trabalhar principalmente com essa ideia de paródia para falar do Nicolau e do todo da obra de Cesarini. Cesarini, eu vou mostrar para vocês aqui algumas das suas obras, não só poemas, mas também pinturas, colagens. É um autor que está frequentemente, constantemente, dialogando com outros artistas, pegando pedaços e fragmentos dos outros para transformar isso, né? Seja para fazer uma crítica muito ácida aos artistas de quem ele está copiando e aos que ele está parodiando, seja para se aproximar deles, para fazer com que a sua voz poética não seja uma voz individualizada, mas coletiva. A poesia é feita por todos. Essa é a ideia de Cesarini. Então, portanto, o que eu vou fazer é me apropriar de tudo. Eu gosto de pensar no Cesarini como um pequeno ladrão, alguém que está o tempo inteiro furtando coisas dos outros, assim, trazendo para dentro dos poemas. E às vezes é muito difícil ler a poesia de Cesarini justamente por causa disso, por um excesso de citação, um excesso de paródia, né? Em que tudo que é dito é dele, mas também não. Então depende um pouco de nós, leitores, né, estarmos atentos a quais são os diálogos que ele está trazendo para dentro do poema e como é que esses diálogos criam um efeito muitas vezes humorístico, mas profundamente crítico, né, e muito sério. A gente vai pensar nesse Cesarini e a paródia a propósito do Nicolau Cansado, escritor, que é, para começar, um escritor que não existe. Nicolau Cansado. Cansado, penso que também é uma palavra que vocês têm em espanhol, né? Alguém que está cansado. E o nome dele todo é Nicolau Rosendo Gastendo Cansado. Um nome enorme, um nome engraçado, né? Um nome de alguém que está exausto de escrever, né? O Nicolau, a gente vai ver, ele é um escritor completamente falhado. Alguém que assume para si uma atitude de combate, que é muito característica da poesia portuguesa nos anos 40, um poeta militante, um poeta que quer falar em nome do povo, né? Mas que é um burguês, é alguém que está totalmente alheio à vida cotidiana, alguém que, enfim, a gente vai ler um pouco isso, não sei se vocês conseguiram ler as notas dos editores e dos críticos, que também são ficcionais, né? É alguém que abandonou as convicções burguesas sem por isso ter mudado de vida. Então, assim, coisa mais absurda. E a gente vai pensar no Nicolau um pouco como o avesso do ideal de poeta que o Cesarini propõe para si. Por isso que botei aqui o terceiro título. Quer falar? Parodia fundamentalmente poesia de Portugal, de Brasil. Ah, é muito tudo. necessário uma grande cultura de poesia portuguesa. Muito, mas também é bem universal. Ele parodia, por exemplo, o Torquato Tasso, que é um escritor do século XVI, na Itália, né? Finge que escreve versos do Torquato Tasso, de um livro chamado Jerusalém Liberada, que é como se fosse um épico cristão, né? E, enfim, finge que escreveu versos do Torquato Tasso. Mas ele parodia também o Manuel Bandeira, que é um dos poemas que está selecionado, justamente, que eu pedi para o Nicolás mandar para vocês. Mas, principalmente, a literatura portuguesa. Tá?
Mas parodia também o próprio Breton, André Breton, que é um dos cabeças do movimento surrealista francês e mundial, um dos grandes fundadores, representantes do surrealismo na literatura, e vamos falar um pouquinho disso também. Parodia, enfim, o tempo inteiro parodia o Shakespeare, parodia o Pessoa, muito. Aí isso é uma coisa que eu até trouxe um livro para vocês, que eu não vou trabalhar, mas eu acho que a sessão de mais tarde é justamente sobre isso. Ele tem... Esse livro é o último livro que o Cesarini publica, posso passar para vocês, que se chama O Virgem Negra, Fernando Pessoa, explicado às criancinhas naturais e estrangeiras por MCV, Mário Cesarini de Vasconcelos. Who knows enough about it? Né? Quem sabe muito. Seguido de Louvor e Desratização de Álvaro de Campos, pelo mesmo no mesmo lugar, com 2 cartas de Raul Leal, Enoch, ao heterônimo, e a gravura da universidade, escrito e compilado de junho de 1987 a setembro de 1988. Ufa, esse é um título dessa obra. Assim, isso tudo que está na capa vem como título, né? Parodiando, seja o Fernando Pessoa, seja o tipo de publicação muito característica até o século XIX, o século XVIII. Né? Quando a gente pega os livros mais antigos, eles são todos assim, com essa capa cheia de informações. Né? Cesarini está usando um pouco essa estética, né? Dentro do livro dele sobre o Fernando Pessoa. E o que a gente tem é um Fernando Pessoa que nos fala do túmulo. E o Cesarini é aquele que está organizando, um pouco edita essa obra do Fernando Pessoa, Cadáver. Né? O Virgem Negra é um título, enfim, se vocês assistirem mais tarde a aula, não sei, vocês vão assistir? A aula de... Que horas é, Jerônimo? 7. Recomendo que você... Não tem... É amanhã? Cesarini e Fernando Pessoa. É amanhã? Bom, então é amanhã, sim. Amanhã. E às 3h30 da tarde. Se vocês puderem ver, vocês vão saber um pouco mais sobre esse livro. Onde? Aqui. Bom, no aulas, no princípio, no primeiro andar. Deixa eu passar para vocês. Mas como eu ia falando do Nicolau Rosendo Gastendo Cansado, né, vem esse terceiro título aqui da minha fala, que é o poeta imaginado, escritor cansado. Acho que uma coisa que eu já chamaria a atenção de vocês são essas 2 palavras, poeta e escritor, né? Esses 2 substantivos. Porque acho que o Cesarini vai mostrar para a gente é que o Nicolau não é um poeta, ele é apenas um escritor. E para o Cesarini, um poeta não é necessariamente um escritor. Um poeta pode ser um pintor, um poeta pode ser um dançarino, um poeta pode ser um performer, um poeta pode ser uma pessoa analfabeta. Isso aqui, o poeta pode ser um animal, ele diz, inclusive, até os animais são capazes de poesia. Né? Então, o poeta é qualquer um que é capaz de fazer imagem, de deslocar a gente dos gestos habituais. Né? É qualquer um que nos abre um intervalo para pensar nesse tipo de realidade que a gente vive, que se quer afirmar como a única realidade existente. Então, vamos ver um pouquinho. Pode passar para mim, Nicolás? Eu trouxe para vocês um pouco uma lista das obras do Cesarini, para vocês verem que o Cesarini é um escritor, enfim, também é um escritor, claro que escreve, então vamos usar essa palavra, mas um artista muito, muito prolífico, ou seja, que tem uma obra muito vasta, né? E muito variada também. Porque quando a gente fala, um poeta não é necessariamente alguém que escreve, não sei o quê, às vezes a gente fica um pouco com a ideia de que o Cesarini seria um poeta sem obra, né? Ou um artista que não fez nada, mas só alguém que viveu de uma determinada maneira. Não, nada mais oposto ao Cesarini. Cesarini é alguém que está o tempo inteiro escrevendo, pintando, produzindo, pensando, falando, em ação. Né? Então, isso se reflete basicamente na sequência de obras. Eu trouxe aqui alguns livros de poesia e livros de ensaio e organizados pelo Cesarini. Este é o Cesarini, lindíssimo. Eu adoro essa foto. Eu acho que ela diz muito do tipo de persona que o Cesarini assume,
que é essa figura do poeta no café, o poeta que está no meio das coisas, no meio do cotidiano, que está escrevendo com o barulho da rua, que está sempre bebendo talvez um copinho de vinho, né? Que está na mesa, num lugar público. Essa é uma foto do Cesarini de 1951, 52. Então, aqui bem, ele tinha, assim, quase 30 anos nessa foto. Então, nosso quase contemporâneo, né? Assim, pensando no... Então, alguns livros. O primeiro livro que o Cesarini publica é Corpo Visível, talvez esteja muito pequeno, mas depois eu posso mandar para vocês esses slides, para vocês ficarem com essas informações todas. Corpo Visível, 1950. Corpo Visível é, na verdade, um longuíssimo poema que ele publica. Dizer que a trajetória do Cesarini começa em 1950 é talvez um livro, né? Porque já desde alguns anos antes ele está envolvido em atividades fortes e jovens, é o que ele diz, no café. Ou seja, quase como se a gente tivesse esse convívio do Cesarini com outros artistas, outros colegas que também vão estar envolvidos no movimento surrealista com ele, desde 42, a partir de 47, com essa vinculação evidente e declarada ao surrealismo, mas já desde começos dos anos 40, Cesarini vai estar numa espécie de produção e de atuação coletiva, de incômodo das pessoas que estão no café com ele, né? Ele leva para o café uma máquina de escrever, um hobby, como se ele fosse assim, uma senhora escrevendo no café. Então, isso é um gesto performático do Cesarini, né? É uma maneira de fazer com que não só aquilo que se produz seja percebido como obra, né? Ou seja, um artefato, uma coisa que se desloca do produtor, mas ele mesmo já provoca esse clash, né? Esse incômodo, como se fosse um happening. Alguma coisa acontece no meio da rua. Peraí, precisamos olhar o que é isso que está acontecendo. Mas, vamos lá, em 1950, publica efetivamente esse livro, Corpo Visível. E a década de 50, como vocês podem ver, até aqui, isso tudo são livros que o Cesarini publica na década de 50. Então, é como se a gente tivesse, nesse período, todo, assim, uma grande definição da poética do Cesarini, né? Uma afirmação do Cesarini como um poeta português desse período de relevância. Em 61, Cesarini vai publicar 2 livros, esse Planisfério e Outros Poemas e Poesia, que é uma compilação da poesia que Cesarini tinha escrito entre 1944 e 1955. Então, que dá conta, de certa forma, de um período anterior a isso aqui, mas que também vai reunir essas publicações todas. Então, até, Nicolás, se você puder ir assim, para o último... Vai lá, vai lá. Isso, tá pesado. É um grande spoiler da apresentação toda. É esse livro aqui, Poesia, né? E aí a gente pode ver que já na capa tem, assim, quais são as obras que estão reunidas dentro desse volume. Poesia Civil, Discurso sobre a Reabilitação do Real Cotidiano, Pena Capital, Manual de Prestidigitação, Estado Segundo, alguns mitos maiores, alguns mitos menores propostos à circulação pelo autor. Bem, grande parte desses livros tinha sido publicado recentemente, de maneira independente, né, nesse período da década de 50. Mas algumas coisas são inéditas. Por exemplo, o Nicolau Cansado Escritor, de quem a gente vai falar já já. Nicolau Cansado Escritor nunca tinha sido publicado, mas foi escrito pelo Cesarini em 45, de 44 e 45. Nunca tinha sido, enfim, nunca tinha sido colocado em público. E a gente vai discutir um pouquinho os motivos para a não publicação do Nicolau Cansado Escritor, para tentar, enfim, justamente fazer essa contextualização da obra. Mas volta lá para mim, Nicolas. Será que vai demorar tudo também? Não. Deixa eu beber uma água enquanto isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Para agora já? Quer falar? Não? Vocês? Não? E esse tempo de tertúlias de café foi de quanto? Foi uma década? Foi
tempo inteiro, mas eu acho que principalmente na década de 40. Porque temos a ideia do surrealismo ser a partir de 50, o primeiro livro de 50, Sim, e costumamos esquecer o que acontece antes. antes, sim. Pois é. Então, isso eu acho interessante pensar mesmo, geralmente, porque o Cesarini, o Cruzeiro Seixas, o Vespera, Mário Henrique Leiria, são todos jovens, né, que nasceram ali na década de 20, que vão participar de uma escola de arte chamada Escola Antônio Arroio, e se conhecem nessa escola, né? É, e vão, já logo nesse período, no começo dos anos 40, se reunir por terem afinidades. Qual é a principal afinidade deles? A principal afinidade é que eles são todos contra o Estado Novo. Vocês já falaram um pouco do Estado Novo, já, não? Da ditadura? Não? Falou? Sim? Tá. Falou? Sim? Não. Ditadura. Pouco, tá bom. Portugal vive, desde o final dos anos 20, uma ditadura que vai durar até 1974. Então, a gente tem quase 5 décadas. 7 anos. Quase 5 décadas sob uma ditadura. Quase todo esse período sob o governo de um mesmo homem. Afinal, ele vai ser substituído nos 6 últimos anos. Esses livros todos em ditadura. E esses livros todos são publicados nesse período da ditadura. A ditadura tem um programa muito evidente nesse período dos anos 40, dos anos 30 e 40, que precedem a primeira, né, essa primeira grande publicação do Cesarini, mas que é justamente o momento em que ele está formando o seu pensamento e que ele encontra com esses artistas que vão formar com ele o grupo surrealista, vamos falar. Nos anos 40, o governo Salazar tem alguns ideais imperialistas, colonialistas, uma certa ideia de que o homem, a raça portuguesa e a raça branca tem uma missão civilizatória e evangelizadora, né? Vai recuperar para o discurso do Estado novo, o discurso do governo, uma coisa que está vem desde o século XVI, que é essa vocação expansionista de Portugal, né? Salazar vai dizer que o seu governo ele é a encarnação mais fiel do espírito do povo português, que é, por um lado, um espírito muito rural, um espírito simples, um espírito de uma pobreza honrada, católica, mas que é também expansionista e colonialista, né? Que tem que levar esses valores portugueses, esses valores dessa tradição portuguesa para o resto do mundo, e reafirmando assim um pacto com as colônias que Portugal tinha em África, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, e que vão permanecer como colônias portuguesas até, enfim, quase todas até o final da ditadura, né? Algumas ainda depois. Então, o Cesarini está produzindo a obra dele nesse contexto. Isso é muito importante da gente ter em mente. Eu achei que vocês já tinham algumas coisas sobre a ditadura, mas não. Mas vamos manter isso, né, nas nossas cabeças. Então, como eu ia dizendo, o que o Cesarini compartilha com esses jovens que ele encontra na Escola de Artes Antônio Arroio? Compartilha um sentimento de profunda revolta contra a ditadura, ou seja, eles são oposição à ditadura, mas, ao mesmo tempo, uma ideia de que eles não se encontram representados por aqueles escritores e aqueles artistas que se afirmam como oposição à ditadura. Ou seja, bem, eu também sou anti-Salazar, eu também sou anti-pátria e família, e, enfim, e esse catolicismo imposto, né? Mas eu, por outro lado, acho que esses outros escritores, e esses outros escritores são majoritariamente de um movimento que a gente chama de neorrealismo, esses escritores querem escrever em nome do povo e para o povo. Qual povo? O povo campesino, principalmente. Esse povo dessa ruralidade que está pobre, que está excluído enfim, da discussão sobre o Estado português. Eles não são lidos pelo povo. Eles são totalmente aliados, distanciados desse povo. Eles não dialogam com esse povo.
Então, essa é uma questão fundamental para o Cesarini. Não que ele queira se colocar como um representante do povo, mas falar, olha, eu não posso falar em nome dessas pessoas. Eu posso falar em nome de mim, da minha liberdade, né? Do meu desejo, do meu sonho, daquilo que eu vivo cotidianamente. Né? Então, ao invés de eu me deslocar para o campo, eu que sou de Lisboa, da capital, né? Ao invés de eu me deslocar para o campo, para os campos de arroz, de produção agrícola, eu vou falar da miséria da cidade. Vou falar do desejo na cidade. Vou falar do amor na cidade como uma forma revolucionária, uma maneira de romper com essa moral do Estado Novo. Tem até uma carta dos surrealistas portugueses que vai falar, né? Para as palavras Deus, pátria e família, a nossa resposta vai ser sempre merda. Então, vão-se embora, não quero saber de vocês. Né? Mas passa aí para mim, por favor. Aqui eu trouxe uma outra foto do Cesarini que, claro, um pouquinho de tempo depois, ele já está com os cabelinhos brancos, mas que representa um outro Cesarini, claro, assim, é o mesmo homem, mas produzindo uma outra coisa, que é a obra plástica do Cesarini. Cesarini pintor, né? Vocês podem ver aqui, tem um pedacinho de uma tela que ele está pintando. É uma pena que essa foto seja preta e branca, porque a obra do Cesarini ela é estridentemente colorida, né? E isso é muito engraçado, porque tem muitas fotografias do Cesarini em preto e branco, mesmo depois da gente já ter uma introdução da fotografia em colorida maciça, assim. E eu acho isso uma pena, porque a gente deixa de perceber todas as nuances dessa atividade artística do Cesarini, que traz também a cor como uma forma de afirmação, né? Essa estridência, essa potência da visão colorida. Assim. E aqui já obras dele desde a década de 70 até o final da vida, 2006. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui? Essa obra aqui, Vieira da Silva, Arpadizenes ou o Castelo Surrealista, uma obra dos anos 80. É um estudo que o Cesarini faz dessa pintora, esse casal de pintores, na verdade. Ela era portuguesa, ele judeu-húngaro, eles dois vivem na França, e o Cesarini passa 20 anos investigando a obra dos dois. Então, para pessoas que se interessam por diálogos interartes, ou diálogos entre mais de um artista, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada no trabalho de Cesarini sobre a Vieira da Silva, porque constitui grande parte do trabalho crítico do Cesarini, uma reflexão sobre a pintura, sobre a poesia, sobre a arte, que ele vai fazer quando ele olha para a obra da Vieira da Silva, mas que reflete um pouco da sua própria obra. Assim, né? Ele vai incorporar muito do que ele vê na Vieira da Silva dentro da obra dele. Aqui no final, tem 3 livros que eu separei. Não são todas as obras, tá, gente? Assim, muita coisa. Tem Dor e Tem Puta, computador, né? É um livro de colagem, em que ele vai misturar palavra escrita e visualidade. Né? Esse é um gesto muito característico dele. O Cesarini pintor não deve ser separado do Cesarini poeta. A gente tem que pensar a obra dele como um todo. Os motivos se repetem, atravessam as obras. Né? Ele dialoga, por exemplo, né, aquela coisa da paródia que o Jerônimo perguntou se é só com a literatura portuguesa. Ele dialoga, por exemplo, com o Moby Dick. E tem uma série de pinturas dedicadas ao Moby Dick, mas o Moby Dick também é um motivo na poesia do Cesarini. Também é um motivo nos ensaios do Cesarini. Né? Então, é óbvio, é uma pessoa. É alguém que está fazendo uma trajetória. Né? Então, a gente não pode separar a produção do Cesarini em categorias muito estanques. Né? Falar, isso aqui é poesia, isso aqui é pintura. Isso foi uma coisa que tentaram fazer durante muito tempo. Acho que a crítica teve muita dificuldade em perceber justamente essa obra, por que ela é tão múltipla, por que ela é tão revolucionária nessa ideia da construção de um todo, dessa multiplicidade. Como se a crítica tivesse muitos passos atrás do que o Cesarini está fazendo, né? E tivesse muita dificuldade de entender
Cesarini justamente como essa completude. Assim. Isso também eu acho que retardou muito, né? Fez com que demorasse muito tempo para que o Cesarini fosse lido na academia ou pelos críticos, né? E fosse recebido com seriedade, né? Como, assim, na pluralidade que ele merece, eu acho. Passa para mim, o que que tem? Ah, bem, sim. Livros coletivos organizados pelo Cesarini e traduções. Então, já por esses pequenos exemplos aqui, vocês veem quanta coisa esse homem fez, né, assim, na vida dele. Não é um poeta sem obra, de maneira alguma. Ele foi alguém que esteve muito preocupado em organizar o movimento surrealista em Portugal e também o movimento surrealista internacional. A partir da década de 70, o Cesarini vai ter uma certa projeção no contexto internacional do surrealismo. Ele vai dialogar com poetas e pintores e artistas dos Estados Unidos, da Holanda, da Bélgica, né? Vai levar do Brasil, por exemplo. Ele vai participar na organização de exposições coletivas do surrealismo. E ele publica esse livro, que chama Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial, em 1977. Por que né, assim, eu acho que para mim chama muita atenção o fato de ser de 77 esse livro. Assim. Por quê? Vamos lá. O movimento surrealista tem o seu primeiro começo, a sua formação, nos anos 20, na França. A gente tem a publicação do Manifesto do Surrealismo em 1924. Quem é o grande cabeça do surrealismo é o André Breton, como eu já falei. Mas talvez vocês nunca tenham ouvido falar do André Breton e já tenham ouvido falar do surrealismo. Sim? Não. Sim? Dos dois? Do Breton já tinha. E quem mais? Mas nossa, foi como muito superficial Uhum. na escolha. Uhum. Mas mais pintura? Sim, não sei. Mas pintura dele? Não, de outros. Dali, por exemplo? Dali. Sim? Sim. Tem mais alguém? Miró? Buñuel? Já? Não? Não. Mas do surrealismo, alguma coisa. Qual é o seu nome? Andrés. Andrés. Não. Tá, vamos lá. Passa para mim, por favor. Eu trouxe uma colagem para vocês, para a gente pensar um pouquinho o que é esse surrealismo. Eu vou tentar fazer isso rápido, porque vai até aqui 1 da tarde. Já passou. Tranquilo. Bem, sim. Essa é uma colagem que o Cesarini faz, apresenta em 1975, que ele traz uma citação do Luís Buñuel, cineasta surrealista espanhol. A citação vai ser espalhada por essa colagem com texto, né? E a gente lê o seguinte: o surrealismo não é uma arte, nem uma estética, mas uma revolução moral e político-social. Luís Buñuel. Nem Deus, nem Senhor. E é engraçado isso, né? Da gente pensar um pouco o surrealismo não como uma arte, nem como uma estética. A gente que está aqui numa aula de poesia, falando sobre arte, falando sobre estética, né? Acho que essa ideia de revolução moral e político-social, ela tem que estar sempre na nossa cabeça quando a gente pensa no surrealismo. Porque por mais que o surrealismo tenha produções artísticas, pintura, poesia, né? O intuito não termina na produção da obra, ou seja, eu não estou pintando com uma certa estética surrealista, como a gente diria que existe uma estética impressionista, por exemplo. Vocês têm o impressionismo um pouco na cabeça? Pintura? Monet? Sim? Sim? Umas coisas um pouco borradas, uma coisa que atravessa todos os pintores do impressionismo, por mais que a gente pode ter 1000 discussões sobre os fundamentos do impressionismo, não sei o que, a gente olha para um quadro e a gente sabe, isso aqui é meio impressionista. Ou cubismo, também,
A gente também é capaz de identificar uma obra como cubista. O surrealismo não tem isso. O surrealismo não tem uma característica que a gente possa identificar visualmente que reúna todos os artistas do surrealismo. O surrealismo tem muito mais a ver com gestos de liberação, gestos de libertação do pensamento, da imaginação, né? Por exemplo, na escrita, a gente vai ter uma das coisas que é mais característica dessa produção surrealista, que é a escrita automática. O que é a escrita automática? É você pegar um lápis, um papel, e escrever o mais rápido possível as coisas que se passam na sua cabeça. Para quê? Para tentar romper com o seu pensamento consciente. Para tentar burlar uma censura que nós mesmos fazemos sobre aquilo que a gente pensa. Para tentar fazer com que aflore, que apareça na escrita, coisas que nós, conscientemente, cheio das nossas travas, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, que horror isso aqui, que imagem feia, para que a gente abra mão dessas censuras que a gente tem sempre quando a gente está consciente. E que a gente possa, então, escrever num jato, liberar o nosso inconsciente. Outra coisa muito característica do surrealismo, para além da escrita automática, narrativa de sonhos. O Dalí, por exemplo, né? Tem uma pintura que é muito onírica, a gente fala, né? Ele está ali representando, de certa forma, ideias de sonhos, né? Isso tem a ver também com esse acesso a uma inconsciência. O que se passa em sonho, a gente não controla com o nosso pensamento consciente, né? A gente está para além da censura, ou pretensamente, né? Não é tanto a técnica de pintura do Dalí que importa, né? Mas o próprio fato dele estar tá pensando em trazer para a sua pintura esse espaço do sonho, né? O Miró, que é um pintor também que está ligado ao surrealismo, tem uma estética completamente diferente do Dalí. O Dalí tem uma coisa muito quase realista, né? Muito acadêmico, no sentido de que a gente vê um cavalo e a gente fala, isso aqui realmente são todas as formas de um cavalo, apesar de ele estar com as pernas muito esticadas e tal, mas tem uma impressão de real, né? O Miró não. O Miró vai ter uma pintura que tem muito mais a ver com um não figurativismo. Não tem figuras como tem a pintura do Dalí, né? Mas tem a ver com um certo automatismo, com uma liberação do gesto da pintura. Também com uma superação do limite dessa consciência. Então, eu trouxe uma citação para vocês do tal manifesto do Breton, né? Vem assim no manifesto, como se fosse uma entrada de enciclopédia. E vem, enciclopédia, filosofia. Então, não é nenhuma estética, nenhuma arte, filosofia. O surrealismo assenta sobre a crença na realidade superior de certas formas de associação, negligenciadas até ele, na onipotência do sonho, no jogo desinteressado do pensamento. Tende a arruinar definitivamente todos os mecanismos psíquicos e a substituir-se a eles na resolução dos principais problemas da vida. Então, arruinar definitivamente todos os mecanismos psíquicos e substituir para resolução dos principais problemas da vida. Ou seja, é inverter uma ordem racional, logocêntrica, cartesiana da produção, né? Ou do pensamento, como a gente vive o mundo, né? Mas é uma tendência, né, a afirmar o sonho, tende a arruinar, ou seja, é um exercício constante. Não é alguma coisa que vai se afirmar como, isso é absoluto. Não. Está sempre em movimento. Aqui eu trouxe um pedacinho de um texto meu para a gente tentar depurar um pouquinho dessa ideia. Trata-se, então, o surrealismo não tanto de inverter a hierarquia entre um pensamento consciente, esse pensamento todo cheio de travas que a gente tem, e os processos oníricos, os processos do sonho, mas de aprofundar e alargar os limites da experiência humana no mundo, né? De fazer com que esses processos oníricos passem a constituir a nossa experiência. Recusando-se a julgar algo que se faz em sonho como de menor importância do que se faz acordado. Essa é uma citação do Breton. Breton diz, bem, aquilo que eu faço em sonho é tão importante para mim quanto aquilo que eu faço quando eu estou acordado no mundo.
Isso é uma experiência também. E aí, dos fragmentos que eu trouxe do Cesarini, impossível. Do filme de Cesarini, mas depois vocês poderiam assistir, talvez não dê tempo da gente fazer, mas fica o link. Tem um documentário sobre Cesarini que chama Autografia, e ele vai falar. Tem uma passagem que ele diz do que ele sente saudade. Ele fala, eu sinto saudade de voar. Mas como assim? Bem, porque desde que eu era pequeno, até eu ter 50 anos, todas as noites eu sonhava que eu voava. E eu tenho saudade disso. Que coisa mais impressionante, né? Assim, é lindo, dá vontade de chorar. Quando eu ouço um negócio desse, eu fico toda arrepiada. Porque mesmo essa experiência da saudade, ela é uma forma de burla desse pensamento consciente, né? A saudade é trazer algo que foi passado para um presente absoluto, né? Ela é uma experiência que se dá no presente de uma experiência passada. Então, ter um sonho, ter saudade de sonhar que voava, ou ter saudade de voar, que é alguma coisa que se fazia em sonho, é uma experiência surrealista absoluta. Então, a defesa surrealista do sonho, da imaginação e do acaso, também isso é um aspecto interessante, vai além da criação de imagens insólitas, vai além da criação dessas imagens inesperadas, como seria no quadro do Dalí. A gente olha, nossa, isso é surrealismo. Não, vai além disso, desse estranhamento, né? Essa defesa é principalmente um modo de romper a censura do pensamento lógico. Está fundamentalmente ligada à crítica ao uso cotidiano das palavras, e, em última instância, corresponde à reafirmação constante da mediocridade da realidade. Ou seja, as palavras, a maneira como a gente usa as palavras nesse nosso mundo da informação, está sempre recriando uma realidade medíocre. O que a poesia faz? Tira as palavras do seu uso cotidiano. Quando a gente lê um poema, as palavras não estão nesse mundo da informação, nesse mundo da comunicação imediata, né? Elas estão colocadas em outros lugares. Quer falar alguma coisa? Não? Está a pensar, dizer outra questão. Eu achei muito interessante esta ideia da recusa do Cesarini ter uma voz do outro. Eu estou a pensar que hoje fala-se muito, especialmente na política, de dar voz aos outros. Ou pelo menos aos outros que não têm uma voz. E a minha pergunta é se também isso é uma posição política, ou seja, certa descrença da democracia, pode ser, da ideia da possibilidade de uma pessoa ser representada por outra. Está a pensar se, para além da crítica à ditadura, há também uma crítica à democracia? Não sei, acho que tem que pensar um pouco no contexto, né? Porque Isso explicado porque foste aluna da Rosa Maria Martins. Sim. Qual é a forma de resistência desta poesia? Sim. É a resistência da poesia, né? E desta, sim, citada. Sim. Acho que, enfim, essa questão, acho que a gente tem que pensar ela no contexto em que essa rusga, esse embate está acontecendo. Porque é quase como se o Cesarini estivesse identificando que esse discurso coletivista do neorrealismo, ele é tão não representante do povo quanto o discurso do Estado Novo sobre o povo. Ou seja, os dois estão assentados numa certa abstração das vidas, né? E o que para eles, para os surrealistas em Portugal, vai ser muito forte, é mesmo a ideia de que a gente não pode nem atuar em grupo. Que o que nós vamos fazer é que cada um de nós vai desenvolver a sua poética da maneira que bem entender. E por isso, o surrealismo em Portugal vai assumir uma faceta muito diferente do surrealismo na França.
que é muito organizado em torno do grupo, do André Breton, com expulsões, excomunhões, como eles dizem, né? As pessoas são colocadas para fora do grupo porque não seguem as tendências coletivas. Em Portugal, essa tendência de agrupamento, ela se desfaz logo nos primeiros 2 anos em que eles descobrem o surrealismo. Eles vão falar, olha, é impossível. A gente não quer uma ideia massificadora da produção artística. A gente quer que cada um mesmo seja capaz de, por si, né, buscar essa liberdade. Assim. Mas é alguma coisa que ele faz, ou seja, é a poesia dele, né? Mas é para ser lida e é para ser vista. Né? Senão também não fazia. Né? Senão também não publicava. Senão também não fazia exposições. Né? Então, não sei se é antidemocrático, mas é anti essa coletividade abstrata. Certamente, assim. Há uma ideia do individualismo muito grande Muito. no modernismo e em André Breton. Eu imagino que o Cesarini não concorda com a posição política do André Breton, mas talvez com a ideia mais individualista do artista. Sim, sim, sim. E acho que de um individualismo que também não... Bem, que também não é em nome do artista laureado, né? Ou seja, também não quer se destacar, mas é uma investigação própria, é alguma coisa que diz respeito a essa experiência, né? Muito singular. Pois, o André Breton, já não me lembro agora qual é o poeta, mas ficou separado de um poeta francês porque recebeu um prêmio. E achou que receber um prêmio era anti-surrealista. Sim. Sim. Não, as excomunhões são várias, né? A cada manifesto é assim, fulano tá fora do nosso grupo. Né? Ele não. Esse aqui defendeu um padre, ele não mesmo. Assim, umas coisas, enfim, de um centralismo, né? Muito forte no movimento na França, que o Cesarini se recusa muito, e os surrealistas portugueses também. Mas o Cesarini queria um grupo. Ele cria um grupo em 48, em 49 ele rompe com esse grupo, forma outro, e em 49 ele quebra esse grupo mesmo. Ele fala, não, pronto, agora não mais. Agora vamos cada um por si. De vez em quando a gente atua em grupo, quando for necessário, como uma guerrilha. Mas a gente logo se dissolve e atua bem. Guerrilha, falando na Colômbia, é uma palavra forte, mas na ideia deles era alguma coisa que era assim, a gente vai aqui, a gente atua, mas depois a gente se separa e vai cada um por si. Então, é mais menos um grupão. E essa ideia de uma experiência própria. Por isso, o exercício espiritual, eu acho que também entra aí, né? A gente estava discutindo ontem o título da antologia, Exercícios Espirituais. Acho que tem muito a ver com alguma coisa que se faz dentro também dessa experiência. Mas vamos lá, vamos tentar falar do Nicolau. Quê? Qual Nicolau? Nicolau cansado. Até 1050. Até 1050? Bem, tá bom. Então, bota para mim o último lá. Isso. Tá, então, eu disse para vocês, né, que o Nicolau vai aparecer aqui em Poesia, publicado em 61. Mas é um livro que o Cesarini escreveu nos anos 40. Então, vamos entender um pouquinho o que é os anos 40, né? Falei para vocês da ditadura, das tendências principais da ditadura nesse período dos anos 40, e um pouquinho sobre o contexto cultural, assim, né? Mas não muito. No começo dos anos 40, 41, 42, a gente tem em Portugal uma série de publicações, vai ser chamada Novo Cancioneiro. Estão reunidos, enfim, não reunidos, mas eles são publicados independentemente, mas esse Novo Cancioneiro tem os grandes nomes do neorrealismo português. Carlos de Oliveira, Mário Dionísio, Fernando Namora, Joaquim Namorado. Cada um deles com essa ideia de uma poesia muito ligada ao Partido Comunista Português na clandestinidade, né? Então, com uma visão marxista muito alinhada à Revolução na Rússia e à União Soviética, né?
E com essa tendência um pouco abstratizante de uma ideia de povo, que o Cesarini e os seus colegas criticam. Ele vai, então, com o Nicolau Cansado, escritor, forjar um poeta que estaria alinhado ao neorrealismo. Como é que ele faz isso? Ele parodia de uma maneira assim gritante, berrante, os poemas dos principais representantes do neorrealismo. Gritante e berrante, inclusive porque os poemas têm dedicatórias nas quais vêm nomeados esses poetas. E aí, uma coisa que eu já queria ver com vocês, para a gente ver como esses poetas são nomeados, como eles são, como é que eles recebem essas dedicatórias, no arquivo que o Nicolás deve ter mandado para vocês, lá na página 49, a gente vê essas dedicatórias. Assim. Vocês estão com ele aí? Não, porque eu não botei aqui. Tem que pegar. Mas eu posso ler, assim. Cada um dos poemas vem com o título e a dedicatória. Por exemplo, Migração. É o título do poema do Nicolau. Ao excelentíssimo senhor doutor poeta Adolfo Casais Monteiro. Outro poema, A Ti. Ao senhor doutor poeta Rui Sinati. Outro poema, Herói. Aos meus queridos companheiros de jornada. Outro poema, Reabastecimento. Ao poeta doutor Dom Pedro I. Brasileira. Correção ao poeta decadentista Manuel Bandeira. Poema Bão. A Cigarros Negritas e a Doutor Francisco José Tenreiro. Poema Rural. Ao poeta e escritor Doutor Fernando Namora. Fantasia Gramática e Fuga com Eco. A poeta Doutor Mário Dionísio. Raio de Luz. Ao poeta Doutor. Último poema ao Paul Eluard. Paul Eluard é um poeta francês. Começa com uma filiação ao surrealismo e abandona o surrealismo para ser também um neorrealista na França. Mas o que é importante aqui? Não são só os poetas publicados no Novo Cancioneiro que aparecem nas dedicatórias do Cesarini. A gente tem, por exemplo, o Adolfo Casas Monteiro, que é um poeta de uma geração anterior ao neorrealismo. A gente tem o Rui Sinati, que é um poeta que está publicando com os cadernos de poesia, que são um outro agrupamento de poetas que vão dizer a poesia é só uma, né? E vão, enfim, também tentar fazer ali uma resposta a um outro tipo de poesia que não seja apenas neorrealista naquele momento. Aparece o Dom Pedro I, que é um rei do século XIV. Aparece o Manuel Bandeira, que é um poeta brasileiro, né? E o Paul Eluard, que é esse poeta francês. Mas o que aparece assim como, para mim, é gritante? Correção. Vai corrigir o poema. Mas essa, eu não sei se vocês usam essa palavra, essa pompa. Uma pompa excessiva. Excelentíssimo senhor, doutor, poeta, escritor, doutor Francisco Tenreiro, ao poeta doutor Mário Dionísio. Isso aqui é uma coisa engraçadíssima. Ele está pegando esses poetas e dizendo, esses poetas são poetas do povo, coisa nenhuma, eles são doutores, eles são excelentíssimos senhores. Esses que querem estar ali ao lado do povo, falando sobre botar o pé na terra, rasgar os pés, não sei o que, eles são todos os senhores doutores. Eles se encontram para tomar o chá das 5. Eles não têm nada a ver com a rua, eles não têm nada a ver com o povo, eles não têm nada a ver com o campo. Eles são acadêmicos. Então, aqui já começa esse gesto de destruição mesmo dessas poéticas neorrealistas, né? Para começar a apontar que esses poetas estão muito distantes da realidade que eles querem representar, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender no Nicolau é que o Nicolau, de fato, aprecia esses poetas, né? A gente tem 2 escritores. A gente tem o escritor Cesarini, que faz o Nicolau, e dentro dessa ficção, né, que existe esse poeta Nicolau, não sei o quê, ou seja, para o Nicolau, isso aqui é muito sério.
Esses poetas doutores, né, são poetas que ele admira. Ele aprecia o poeta doutor Mário Dionísio, né? Ele não está fazendo uma troça com o Dionísio, falando que ele é um grande acadêmico. Não, está reconhecendo o valor do Dionísio. Então, a gente precisa, justamente porque a gente está no campo da paródia, estar atento a duas coisas concomitantemente, né? Primeiro, a gente está dentro de uma ficção lírica, ou seja, poemas que correspondem a um eu escritor e um eu poeta que tem uma visão de mundo ficcional inventada pelo Mário Cesarini, que é o Nicolau Cansado, né? E fora disso, a gente tem o Cesarini que escreve essa obra como um todo, né? E aí, enfim, eu pensei que a gente podia ler alguns desses poemas e tentar entender como é que são as críticas, né? Porque eu passei para vocês poemas do Fernando Namora, do Manuel Bandeira e do Mário Dionísio, né? Que são os poemas com os quais a gente poderia pensar no diálogo do Cesarini. Queria começar primeiro com esse poema do Mário Dionísio, Norma, e com o poema do Nicolau, que é Herói. Só beber uma aguinha. Olha, quer falar, vai? Ah. Como? Norma e depois o herói? Pode ser? Sim? Já estão? Eu posso. Primeiro, eu queria chamar a atenção de vocês para o título da obra do Mário Dionísio. Eu botei aqui, né? Está numa compilação, chama Poemas escritos de 1936 a 1938, na seção Com Todos os Homens nas Estradas do Mundo. Ou seja, o poema do Manuel Dionísio aparece nessa seção intitulada Com Todos os Homens nas Estradas do Mundo. Aquele gesto coletivo que eu estava falando para vocês, né, desse deslocamento do poeta para estar ao lado do povo, já aparece, né, que, gritantemente no título da seção onde está o poema, né? Foi publicado no Novo Cancioneiro, ou seja, no âmbito dessas grandes publicações do neorrealismo, em 1941. O título do poema, eu vou ler, tá? Direto. Norma. Não quero que a tua boca em meus cabelos queira dizer herói, ou que teus olhos em meu rosto queiram dizer unicamente belo. Quero que não dês valor aos rasgões dos meus pés abertos no caminho e que aches o meu grito sempre rouco, apesar da boca aberta ensanguentada. Oh, não me queiras nunca pelo que fiz, mas por aquele mais que sempre irei fazer. E, sobretudo, não esqueças que em minhas mãos, em meus olhos ou nas minhas palavras, há sempre qualquer coisa a mais que as minhas mãos, ou que os meus olhos, ou que as minhas palavras. Nunca me digas basta, dize-me sempre é pouco. Não quero nunca em teus braços satisfação ou renúncia. E quando os teus dedos me secarem a fonte molhada da fadiga, do cansaço da luta, que não seja nunca para me indicar paragem, mas sempre recomeço, como uma seta de fogo disparada na noite. Querem comentar alguma coisa? Você. Quer falar? Você. Fala. Salva pelo gongo. Eu acho que é muito interessante que eu li também o texto que falava das críticas, Uhum. e eu acho que
algo interessante foi que dos autores falava sobre que o poema não era principalmente do amor, e que era dos temas em que a gente normalmente achava que os poemas se centravam principalmente. Então, eu achei, há um tempo, quando eu li isso, que era mais como de um amor, pela primeira parte, mas ao final do poema falam sobre a fronte, moral de fadiga e cansaço da luta. Então, é como, eu não sei, e eu acho que é mais que somente amor, do que uma luta, e pode ser uma referência a uma causa social, uma luta, ou também uma perseverança de um amor. Sim. Ou seja, tem uma conjugação entre amor e luta aqui juntos, né? Porque o primeiro parte fala de os braços, satisfação, não renunciar, mas também pode ser como não renuncie a essa parcial pela luta, ou essa parcial pela, não sei. Sim, sim. Acho que sim, tem, quer dizer, tem um gesto em direção a um destinatário, né? Talvez de nome Norma, né? Mas também esse título já é engraçado um pouco, porque Norma pode ser um nome feminino, mas é uma norma, né? Também é uma regra. E quase normal. É quase normal. Sim. E me parece que esse destinatário é um destinatário que se ama, né? É a amada, né? Ou o amado, né? Mas, ao mesmo tempo, esse amor se dá no contexto da luta, né? Da motivação no momento. Eu acho que é como você não pode deixar que eu derre o que eu estou lutando por. Sim, sim. Né? E que não seja apenas o herói, que não seja apenas belo, né? Que não dê valor aos rasgões dos pés, não sei o quê, né? Mas que não me abandone também, né? Assim, mas que também permaneça nesse gesto amoroso, né? Mas uma coisa muito impulsionada, como uma seta de fogo disparada na noite, né? E a noite é uma imagem muito recorrente nessa poesia neorrealista em referência ao Estado Novo e à ditadura, né? Esse período noturno, essa noite que se abate sobre Portugal, né? E essa possibilidade desse sujeito que ser a seta de fogo disparada na noite, né? Mas também o amor é uma força de luta, né? Essa certeza do amor, né? Aquilo que eu carrego comigo. Então, amor e luta parecem os dois juntos aqui. Mas, quer falar, Jerônimo? Abriu a boca. Não, estou a pensar na censura, quer dizer, os livros passaram todos pela censura e não foram censurados. Sim, não é impressionante isso. É, Eu sempre acho isso muito estranho. Isso aqui também, né? Sim, mas sim, foram publicados. e porque obrigatoriamente tinham que passar pelo censor. Sim, sim, mas eu acho que também tem uma certa... Estávamos a falar que Cesarini recebeu muitos castigos econômicos, muitas multas, era perfeitamente conhecido da polícia política, Sim, teve cartas pessoais apreendidas, esteve em prisão. teve preso, sim. Mas eu acho que era muito mais por ser homossexual do que por ser poeta. Como se como se a censura visse a poesia do Cesarini como uma troça, uma coisa um pouco séria, né? Mas ele foi, de fato, perseguido pela polícia. Assim, era alguém que era taxado como suspeito de vagabundagem, era essa o rótulo que ele recebia, e ele tinha que se apresentar à polícia a cada 15 dias, a cada mês, para mostrar que ele tinha trabalho, que ele tinha residência, né? Tinha sempre que mostrar uma carta de alguém que validasse a sua existência. Isso, né? A publicação dos livros durante um período de censura, em que a gente tinha que passar por uma avaliação. Ele teve uma obra que foi
Um Alto para Jerusalém, que é uma peça de teatro inteiramente censurada. Ele chegou a publicar, e aí depois retiram os livros de circulação. Mas era teatro. Acho que o teatro tem aos olhos da censura, uma importância maior. Como se o teatro tivesse uma potência maior de intervenção do que a poesia. Mas foi dramaturgo? Cesarini? Não, estou a pensar no trabalho do Nicolás, que é muito a relação entre a poesia e a dramaturgia. Foi. E como a dramaturgia costuma ficar mais esquecida. Sim. E talvez como acaba por ser mais censurada, até porque implica um performance e Exatamente. uma parte pública. Exatamente. Sofre mais, né, com isso. Um Alto para Jerusalém, 64, censurado imediatamente. Hoje em dia a gente tem uma publicação facsimilada no Alto com a folha da censura, reproduzindo o parecer. Né? E aí é imoral, anti-religião, enfim, e aí censura na integralidade. Mas, sim, os livros de poesia são publicados e saem nesse contexto. Acho que muito por conta disso, de uma ideia de que não é tão sério, não é tão relevante. Poesia é qualquer coisa. E tem uma circulação muito menor também, né? São pequenos volumes. Esse aqui não, esse é um livrão. Mas os livros que estavam publicados espalhados até então eram menorzinhos, né? Então passavam meio despercebidos. Mas uma coisa que eu penso muito nesse poema do Mário Dionísio e que, claro, para mim vem com uma leitura já conjunta com o Nicolau, porque quando eu leio Dionísio, eu já li o Nicolau. Então eu já olho para o Dionísio com outros olhos, que é esse poema está o tempo inteiro falando não quero, não quero, não quero, né? Mas afirmando também aquilo que ele é. Ele é um herói. Né? Quem é esse que tem rasgões nos pés abertos no caminho? Quem é esse que tem a boca aberta, rouca, ensanguentada? Se não é um herói, né? Se não é aquele que, né, vai em frente, apesar de todos os limites, de todas as barreiras, apesar de estar com o seu corpo já esgotado. Se não é o herói, né? Quem é esse que é uma seta de fogo na noite? Se não é um herói, né? E aí, o Nicolau, muito atento, vai escrever um poema intitulado Herói. E Herói tem uma epígrafe. Está na página 57, não sei, em termos do PDF, qual é a página. Herói. Não. Nicolau. Herói. Se vocês estiverem com ele aí. Sim? Vou ler. Herói. Do claro sol e de um teatro cheio seriam dignas tão notáveis obras. Ó noite, que em teu seio tenebroso tão grandes feitos d'armas escondeste. Torquato Tasso, Jerusalém Liberata. Herói é o meu nome, meu olhar frio, arguto, não vê coisa que o dome. Meu esforço rudo e sano não desmaia um minuto, sou herói todo ano. Quando passar por vós, naturalmente, com este meu ar simples e, no entanto, diferente do ar do resto da gente, não digais, é fulano, dizei, é o herói, simplesmente. Bem, começar. Essa citação do Torquato Tasso não é do Torquato Tasso. Cesarini faz uma coisa com o leitor, que é jogar a gente numa biblioteca muito confusa, em que os livros estão todos fora do lugar. Os nomes dos autores estão todos trocados. A gente está sempre sendo enganado por esse poeta. Né? Essa citação não é da Jerusalém Liberata. Eu nunca consegui descobrir de onde é essa citação, mas ela certamente não é Jerusalém Liberata. E, assim, claro, não ser da Jerusalém Liberata não significa que a gente não tem que olhar para essa epígrafe, né? Porque Jerusalém Liberata é esse poema épico, católico, né? Que fala sobre as cruzadas, né? Em que,
claro, traz uma ideia de heroísmo católico, né? Então, Cesarini está escrevendo Nicolau. Nicolau é um poeta que se pretende neorrealista, usando como intertexto, né, um poema sobre as cruzadas. Isso já é relevante. Não tanto o fato de ser ou não Jerusalém Liberata, mas o fato dela estar citada dentro do poema. Assim. E aí, herói é o meu nome. Bem, como se a gente tivesse uma duplicata desse Norma. Esse poema que diz, não me chame de herói, mas eu tenho os pés calejados, abertos, a boca ensanguentada, a voz rouca. Né? E esse, o herói. Né? Dizei, é o herói. Não quero que digas que eu sou o herói. Dizei, é o herói. Né? Eu sou o herói todo ano. Né? Então, o Nicolau, ele, de certa forma, escancara para a gente, né? Ou ele vai eleger? Eleger? Tá certo essa palavra? Nem sei em português, acho que sim. Ele, esses poetas neorrealistas, fazer uma homenagem a esses poetas, você está dedicando os poemas para eles, mas está trazendo à tona aquilo que eles mesmos querem esconder. Ou seja, eu sou sim o herói, eu sou muito diferente do ar do resto da gente, eu sou singular, eu sou um mártir, né? Quando eu passar por vós com esse meu ar diferente do ar do resto de toda a gente, e além disso, a gente tem que pensar um pouco nessa musicalidade muito fácil do poema. Os poemas do Nicolau são ruins, muitas vezes. Poemas ruins. Poemas óbvios na sua sonoridade. Poemas óbvios nas suas imagens. Como se o Nicolau estivesse iluminando os aspectos mais negativos dos poetas neorrealistas, com os quais ele, Nicolau, se identifica, mas que o Cesarini mostra. Isso aqui é péssimo. Quer dizer, na visão cesariniana, na visão crítica do Cesarini. Né? Isso que ele traz como positivo para o Nicolau é negativo para ele, Cesarini. E mesmo a avaliação dos críticos do Nicolau, que eu recomendo que vocês leiam, assim, e voltem a eles, né? Os próprios críticos são os ignorantes absolutos, né? Assim, a Marília Palhinha, que é essa crítica inventada pelo Cesarini, ela é uma estúpida. Porque ela admira no Nicolau as coisas mais absurdas. Ela vai falar, por exemplo, que o Nicolau foi ver de perto a Guerra Civil na Espanha, mas ele foi 3 anos depois do fim da guerra. Né? Como ele é um homem combativo, né? Ele vai lá ver de perto, ver os quadros da Guerra Civil. Mas ele nem foi, ele nem viu. Só que para ela isso é o grande heroísmo. Então, enfim, eu acho muito interessante a gente pensar um pouco nesse gesto paródico de Cesarini como um gesto de reorganização e de mostração, um pouco, jogar uma luz sobre o contexto literário português do seu período. Evidentemente, ele não poderia ter publicado o Nicolau na década de 40, porque ele ia ser acusado de ser anti-Partido Comunista, ou anti-guerra, luta contra a ditadura. Ele ia ser taxado de alguém que está aliado ou alinhado ao discurso mais conservador, certo? Porque se você publica, num período de luta, uma crítica àqueles que lutam, o que vai acontecer com você? Se você não vai ser taxado de um alienado ou um conivente com o regime. Então, muito inteligentemente, ele vai esperar 20 anos para publicar esse livro. Né? Então, acho que, enfim, 1h50, né? Bem, a gente fica aqui, assim, com um convite de que vocês leiam a obra do Cesarini. E que, principalmente, assim, um dos poemas que eu mandei pro Nicolás, para vocês lerem, é You Are Welcome to Elsinore, e um outro que chama Fidelidade. Fidelidade é um poema que foi publicado no mesmo ano disso aqui, né? De poesia, 1961. É no livro chamado Planisfério e Outros Poemas. Para vocês verem a diferença do discurso do Cesarini, da poesia do Cesarini. Quer dizer, fidelidade é muito a cara do Cesarini, muito característico de uma formação do Cesarini, ele mesmo, escritor, né? E o Nicolau Cansado, escritor, publicado em 61, é característico dessa ficcionalização do gesto de escrita, de uma diferenciação entre aquele que é o escritor ficcional
e desse poeta que pensa a poesia como uma forma de vida, né? Como uma forma mais imaginativa, desejosa, criativa, né, da poesia. Então, fica o convite para vocês continuarem as investigações e leituras do Cesarini e é isso. Quer fazer alguma pergunta? Obrigado. Não. Obrigado. Obrigada.